Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, um bom sábado, bom final de semana a todos os nossos ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste sábado. Vamos levando por aqui um bate-papo gostoso com as pessoas aqui do nosso profissionais do nosso município, da região, que fazem o nosso município e região seguir em frente, sempre evoluindo. Esse é um tempinho na sua Tirol FM dedicado a esses profissionais que fazem a diferença dentro do nosso município e região. E hoje vamos falar com a Alessandra Roman Susbach, ela que é diretora da Escola Gomes Freire e também prof lá no IESEG. Bom dia, prof. Alessandra, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Um prazer enorme poder estar aqui com vocês e podermos ter esse papo agradável junto com vocês e os ouvintes. Então, prof, vamos começar conversando um pouquinho sobre família, né? Família que é a nossa base. Prof, é casada, tens filhos? Sim, realmente, falar em família sempre é uma emoção muito grande. Sim, sou casada, tenho um filho, casada com o Paulo Fernando Souza, comemoramos 16 anos de casado, e meu filho, com certeza, a razão de toda a luta, com muitas conversas diárias, adolescente, 13 anos, mas é a paixão da vida da gente, né? Hoje ainda, eu sempre digo para ele assim, o educar não é fácil, cansa, mas é a paixão da vida da gente, né? Com certeza, mãe é um ser de outro planeta, né? Com mãe, certeza. Eu sempre digo, são as nossas super-heroínas. Prof, é natural aqui de Teutônia mesmo? Sou. Eu nasci em Estrela, né, no Hospital de Estrela, mas eu moro na linha Geraldo, nunca saí de lá, ainda moro com minha mãe. Oh, que beleza, que bom. Eu realmente não sei o que é morar em outro lugar, moro no interior mesmo, e eu acho que é por lá que eu vou permanecer. Não tem lugar melhor que a terra da gente, verdade. ainda mais morando perto dos nossos familiares, da nossa mãe, então não tem coisa melhor. É verdade. Falar um pouquinho então, prof. Já havia me dito antes da gente começar esse bate-papo, é formada em biologia, é isso mesmo? Isso. Como eu disse, eu sempre morei na linha Geraldo, então primeiro iniciei meus estudos por lá, mas como escola de interior, nós estudamos então na escolinha onde todas as turmas estudavam juntos, né? De primeira a quarta série, todos na mesma escola, todos na mesma salinha, todos juntos. Depois, então, era hora de nós irmos para uma escola maior, irmos para um bairro, né? Então, eu comecei a estudar aqui no colégio mesmo, no Gomes Freire, né? Então, estudei aqui até a 8ª série, não tínhamos o ensino médio aqui ainda. Nós tínhamos que optar por outra escola. Como era mais próximo, nós fomos então para o Colégio Teutônia. Então lá encerrei o ensino médio. E aí, na época não tinha muitos colegas que continuavam fazendo a faculdade, mas meu sonho era ser professora, né? Eu queria muito ser professora. Mas na época não tinha muitas opções. Afinal, não era assim tão fácil a gente ir a Porto Alegre, era cidade grande, né? Ficar longe dos pais. Mas eu realmente queria ser professora. Então, na época tinha dúvida entre português, entre ciências, sempre gostei muito. E iniciei letras. Fui prestar vestibular para letras. Em 91, prestei vestibular para letras. Passei, comecei a fazer, foi na Univates. Lembro ainda na época ia apenas um ônibus daqui, do município para lá. E só tinha, acho que 4 cursos na Univates: economia, administração, ciências contábeis, se eu não me engano eram esses. E
Aí, como não tinha ciências à noite, então restou letras, porque não tinha ônibus, né, que fechava com horário. Então, comecei a fazer, fiz um semestre, tudo bem, tranquilo. Chegou no segundo semestre, recordo ainda, literatura brasileira, José de Alencar, livro Senhora. Não é isso que eu quero, tenho certeza que não é isso. E tranquei minha faculdade. Eu disse, não é isso que eu quero. Mas no ano seguinte o curso de ciências passou para a noite. E aí fui pedir na permissão, vi se tinha, né, como eu transferi meu curso para ciências. E como eu tinha conseguido, né, na hora do vestibular, eu tinha colocado como segunda opção ciências, né? E eu consegui então o ingresso para ciências. E primeiro fiz licenciatura curta em ciências, né? Me formei em 97. E aí, mais uma vez, tive uma barreira. Ou tinha que comprar um carro para poder trabalhar, ou eu terminava a minha licenciatura plena, porque na época, como morava distante, não era assim ônibus a qualquer momento, né? Tive que comprar um carro. Tranquei a faculdade. Hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Com certeza. Hoje, até aqui em Teutônia, a gente vê, tem ônibus em vários horários indo levar os estudantes, né, ali para Univates. Com certeza. Tranquei minha faculdade, comprei um carro e mais tarde, então, eu retornei e terminei a plena de biologia, que era a paixão, né? Mas na época já trabalhava, então, mas sempre assim com luta, sempre, e sabendo que era isso que eu queria, né? Então, para ver na época, assim, já estava cursando apenas um ano a faculdade e já podia fazer, já estava trabalhando como professora, né? Beleza, né? E para mim foi fantástico, porque eu podia fazer as duas coisas, a prática e o estudo, sabe? E eu tinha cada vez mais certeza. É verdade. Com certeza, já saiu já formada, já era um profissional com experiência na área, né? Muito mais fácil também hoje em dia é muito complicado. O pessoal vai lá, estuda por muitos anos, né? Não tem essa possibilidade de atuar já na área enquanto está estudando. Exato. Depois sai um profissional, fica algum tempo também sem emprego, né? E eu recordo o quanto era importante na época o fato de nós termos poucas pessoas disponíveis, né, para trabalhar naquela época, porque eu recordo assim o quanto as pessoas vinham em busca desse profissional. Hoje não, tu precisa realmente te aperfeiçoar, tu precisa correr atrás, porque o mercado de trabalho hoje em dia nós temos muitos profissionais disponíveis. Está cada vez mais exigente, né? Exatamente. E cada vez você tem que ter um que a mais, um diferencial a mais no teu currículo para conseguir um emprego à altura da tua formação, né? Exato. Porque a gente passa lá 6 anos, 5 anos da nossa vida dedicados ao nosso ideal, que é formar no que a gente gosta e trabalhar no que a gente gosta, né, prof? Com certeza. E dentro da minha área depois, como eu comecei a trabalhar dentro de coordenação, dentro da escola, eu percebi que a minha formação dentro da biologia não era o suficiente e eu tive que ir em busca e fui fazer psicopedagogia. Então eu fiz uma especialização em psicopedagogia, o que me fez ver o outro lado do aluno, do quanto ele tem necessidades especiais, o quanto eu tenho dentro de uma sala de aula, 25 alunos, de repente eu ensinando para eles, e eu sempre tenho que lembrar que eu posso estar ensinando da mesma forma, mas todos aprendem de formas diferentes. E isso nós nunca podemos esquecer como professores, né? Eu posso até trabalhar da mesma forma, mas todos vão estar aprendendo de formas diferentes. E isso a gente nunca deve esquecer. Caso contrário, a gente está lá em vão. Com certeza, tem que prestar atenção em cada um. É muito difícil, a gente vai falar sobre isso agora, essas dificuldades, né? Dar atenção a cada um do aluno, porque cada aluno tem as suas necessidades, cada aluno é diferente um do outro, né, prof? Não são todos iguais. E essas dificuldades, então, a relação aluno-professor,
a gente dá para notar, assim, eu não tenho tanta idade, né? Aos meus 25 anos aqui, eu já noto uma diferença muito grande nos alunos de agora com a minha época. Eu tratava o meu professor, era uma segunda mãe para mim, era aquela de idolatrar o professor. Hoje em dia a gente já vê um diferencial nessa relação aluno-professor. Não sei se aqui em Teutônia já é assim, prof. Bom, que legal. Os teus 25 anos de idade são os meus 25 anos que eu vou estar completando no magistério no ano que vem. Então, é uma mudança muito grande. Eu realmente... As necessidades são outras. Eu encontrei na quarta-feira à noite um ex-aluno nosso que veio prestigiar nossa noite natalina na escola e ele disse assim: prof, os alunos ainda estão incomodando tanto quanto eu? Eu disse assim, não vou citar o nome dele, mas assim, eu disse assim, as necessidades são outras, os incômodos são outros. Nós estamos hoje com realidades diferentes. A gente nunca deve esquecer que atrás de cada aluno tem uma história. Atrás de cada ser humano tem uma história. E nós não sabemos essas histórias. Alguns nos contam as suas histórias. Outros demonstram com atitudes, com frustrações, de repente com uma rebeldia, outros com silêncio, outros com um olhar, com um choro. Mas muitos não. Muitos ficam, de repente, indiferentes à tua forma como tu te expressa. E isso, como professor, não é fácil. Afinal de contas, nós estamos tentando ensinar. É errado nós pensarmos que nós estamos educando, porque muitas vezes a gente diz que educar vem de casa, mas a gente participa sim da educação do aluno, porque se esse educar não vem de casa, compete sim a nós sabermos participar dessa educação, porque certos valores às vezes a criança não aprende em casa e a gente tem que continuar tentando fazer a nossa parte na escola. Cada criança tem uma criação. Exatamente. Então, essa história que a gente muitas vezes não sabe que vem de casa, que está acontecendo em casa, ela interfere diretamente na escola, na sala de aula ou no pátio. Então, às vezes, a gente pensa que conhece bem o aluno. Não, nós não conhecemos tudo o que está acontecendo com ele. E é uma realidade diferente quando tu está na sala de aula ou quando tu tá hoje como eu estou na direção, né? Às vezes a gente conhece histórias que muitas vezes na sala de aula a gente não conhece. E às vezes é importante a gente compartilhar com o professor para que ele tenha uma visão diferente daquele aluno que de repente na sala de aula incomoda muito, é inquieto, né? Mas o professor muitas vezes também sabe de histórias que nós como diretor, naquele momento, também não sabemos, porque ele tem aquele professor amigo, tem aquele professor com quem ele se abre mais. Então, é uma relação, eu sempre digo, nós como professores, nós realmente somos pessoas muito especiais. Com certeza. Muito especiais, porque a gente acaba direta ou indiretamente entrando na casa de muitas pessoas. Porque é uma parte grande do dia que os alunos passam na escola, né? E quem que eles têm de referência dentro da escola é o professor, é o diretor, é o conselheiro, né, que toma conta ali. E mesmo, prof, como você disse, a gente não sabe o que se passa dentro da casa de cada criança. Muitas vezes o taxado de mal educado, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Por que aquela má educação, né? E a gente está passando por uma mudança muito grande. As transformações acontecem rápidas demais. E o nosso aluno, eu agora falo também como mãe, ele está muito... Ele quer que tudo seja muito rápido. Eu vou, por exemplo,
Se a internet não está funcionando, gente... É um desespero. É um desespero. Não é só para o nosso aluno, é para a gente também, que precisa dessa tecnologia, que precisa mandar um e-mail, que precisa de um programa para fazer, por exemplo, uma matrícula de um aluno, ou que precisa fazer uma inscrição para as futuras matrículas. Assim é o nosso aluno, ele quer as coisas muito rápido. E assim também são as nossas amizades, como elas eram duradouras. Sim. Hoje não é... O nosso aluno não se desconecta mais, ele não se distancia mais dos colegas. Quando nós éramos alunos, e isso às vezes gera muito conflito entre aluno. Quando a gente era aluno, nós pelo menos nos distanciávamos do nosso colega do meio-dia de um dia até o próximo meio-dia. Sim. Do outro dia. A gente ficava distante. Se tinham dado um conflito nesse tempo, por exemplo, 11 horas da manhã de hoje deu um probleminha, a gente tinha um tempo pelo menos para esfriar a cabeça, nós não nos encontrávamos mais, dava um tempo, mas hoje não. Eles continuam a se comunicar, a de repente se agredir pelo WhatsApp, virtualmente, às vezes até já entram outros nesse grupo e continuam, de repente não tinham nada a ver. Então, isso também tudo gera vários conflitos. Então, assim, a escola está envolvida nisso tudo, né? Então, é uma coisa assim, e a escola é uma coisa muito viva, a gente está envolvido com muitas coisas, a gente professor, é psicólogo, é um pouquinho de médico, um pouquinho de farmacêutico, psicólogo, mas é uma coisa muito boa, não saberia viver sem isso, eu acho. Que bom, prof, trabalhar com o que gosta, né? Exatamente. A gente estava falando disso antes, até ainda mais professores, né? Porque professores, todo mundo sabe, estão formando novos cidadãos para conviver em sociedade. E isso é uma responsabilidade muito grande, tu tem que gostar e tem que ter o dom para ser professor. Exatamente, porque nós somos formadores de opinião, né? Eu digo assim, a gente passa por dias assim que a gente está triste, sim, muito decepcionado, desacreditado em muitas coisas. Nós não temos apoio de quem nós deveríamos ter, né? Passamos por um ano bastante difícil. Não só esse, como já há vários anos. Tivemos sim esse ano uma paralisação que nos deixou bastante preocupada, mas não uma paralisação como já acontecia há outros anos, que era em função de aumento de salário ou por reivindicações, por um plano de carreira, mas sim por uma reivindicação para receber um salário em dia, claro, né? Afinal, nada mais justo, todos nós temos, todo mundo tem seus deveres mensais, né, a cumprir, e essas coisas nos deixam desmotivados. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre acredita em dias melhores, a gente sempre pensa que o amanhã tem que ser diferente. A gente vive na esperança. Exato. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, e eu acredito que as pessoas precisam pensar que a educação tem que ter pessoas que têm que acreditar muito mais na educação. A educação, né, deveria ser uma prioridade, né? A tua vida profissional começa dentro da escola. Porque se eu hoje penso, como eu falei há pouco, nesses 25 anos, ainda antes de entrar aqui, passei na frente da porta ali, uma aluna saiu correndo, prof, né? Quanto tempo e como é bom. E eu disse assim, tu tá feliz no que tu tá fazendo? Nossa, eu tô realizada, né? E eu pensei, quantos profissionais de diferentes áreas, né, que passam pelas nossas mãos e que hoje são realizados, né? E tão felizes no que fazem. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz no que eu faço, muito feliz, mas que de repente deveria sim ser mais valorizado. Com certeza. Né? Que essa desvalorização que a gente tem, eu não estou só falando no financeiro, mas também
na valorização profissional, em termos de, como você disse antes, esse tu, como muitas vezes, eu sou gaúcha, sim, mas eu penso assim que muitas vezes nós, até entre nós colegas, às vezes, é um professor. Não, nós somos professores, nós somos profissionais que devem sim ser valorizados, que devem sim lembrar a importância dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, né? Quantas pessoas passam por nós, quantas pessoas que a gente já encaminhou, né? Hoje, como é bom quando às vezes tu chega numa universidade, quantos ex-alunos teus estão ali, mas eles não esquecem o prof que tu foi. Com certeza não. Né? Eu lembro, não consigo esquecer, desde a minha professora lá da primeira série, Sônia Carvalho, lembro do nome. Sempre fui muito apegada aos meus professores e é ali que começa a nossa vida. É o professor que vai encaminhar a gente. Qual profissão tu vai seguir? Tudo bem, vem de casa, tenha ali a tua parte, né, dos teus pais fazem isso, tu vê o teu pai fazendo aquilo, a tua mãe, mas tem a parte dos professores que vão lá, te ensinam aquela matéria, me identifiquei com isso, é isso que eu quero fazer. E também os professores fazem parte da nossa vida, boa parte da nossa vida a gente convive com o professor. Exatamente, com certeza. E eu penso assim, não vou esquecer dos pequenininhos, né? Eu falo muito do ensino médio, porque esse é mais o meu chão, né? Eu trabalho e eu digo sempre para as profs dos currículos, eu digo assim, eu não sei como seria se eu fosse professora de currículo, porque eu digo assim que a minha fala com os pequenos não repercute tanto quanto com os grandes. Parece que quando eu falo com os pequenininhos, eles não me ouvem tão bem, sabe? Sim. É que a gente tem que saber com quem a gente consegue trabalhar melhor. E eu agradeço. Muitas vezes eu digo, que bom que eu fui fazer a biologia. Eu até pensei em ser prof dos pequenos. Porque com os maiores eu tenho uma afinidade maior. Sim. Né? Agora eu vejo os pequenininhos com as profs ali, é uma fala e é um amor tão grande, até o olhar deles é uma paixão. Ser professor, realmente tu tem que nascer para isso, tu tem que ter Prof, nosso horário por aqui já está finalizando. A gente teria muito mais papo para conversar nessa manhã de sábado, mas eu quero agradecer muito a tua presença aqui nos estúdios da Tirol FM, desejar um ótimo 2018, agora estamos no finalzinho de mais um ano, e parabenizar pela tua linda profissão, um dom maravilhoso e que continue fazendo ainda mais profissionais com sucesso aqui no nosso município. Obrigada pela presença, prof. Eu que agradeço e desejo a todos um 2018 cheio de realizações, um Feliz Natal inicialmente, né? E muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Espaço Empreender deste sábado com a professora Alessandra Roman Sulzbach, diretora da Escola Gomes Freire e professora no IESEG. Para você, um ótimo final de semana. Retornamos no próximo sábado com mais um Espaço Empreender. Bom dia! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.